as dificuldades de gravar um vídeo, sendo que a gente tem perfis comportamentais diferentes. Olha uma coisa que me irrita. Porque aquele dia que eu não tô afim de gravar, Isaac do nada acorda todo feliz, vamos gravar, vamos fazer isso, aquilo. Não tem um roteiro, não sabe aonde é que ele vai gravar, não tem um pedestal, assim como hoje, não tinha um pedestal para gravar. E aí ele cisma, não, vamos gravar hoje. Sem nenhum planejamento. Eu tenho que me submeter a isso. Eu também não consigo entender como a gente precisa ter que arrumar a casa toda antes de gravar um vídeo. Fazer 10 roteiros para gravar um único vídeo. Não consigo entender como a gente atrasa tanto de fazer a produção de vídeos por causa de coisas que me parecem tão supérfluas. Claro, porque a gente precisa ser organizado. Mas na verdade a gente precisa saber mesmo é improvisar. Hoje a gente vai falar sobre as dificuldades de ser um youtuber pobre. Porque a gente foi viajar, o pedestal quebrou, aí só restou isso aqui, ó. Só a bolinha. Só a bolinha. E aí a bolinha não tem onde encaixar. E aí a gente tá num lugar aqui muito legal e a gente tem que pendurar na varanda. Só que o celular quase caiu lá embaixo. Mostra pra eles essa vista que a gente queria mostrar. A gente queria fazer, né, com a vista legal, mas não funcionou. Mas olha só que espetáculo. Maravilhoso. Mostra essa varandinha aqui também. Tá bem frio. Tá bem frio. Mas infelizmente a gente não conseguiu. Não dá pra gente gravar hoje, porque não tem onde botar o celular, não tem o pedestal. Mas aí a gente decidiu fazer tudo de uma forma bem orgânica. Eu vou ficar segurando o celular. Então nós vamos falar sobre o que você precisa fazer para ser um youtuber com grana. E não precisar passar por isso. A gente também precisa descobrir. Porque a gente ainda não sabe. Então, você fica nesse vídeo até o final. Até o final a gente descobre junto. O que o Isaac tá tentando fazer? Cara, eu acho que isso pode dar certo de alguma forma. Uhum. Parece que o negócio deu mais ou menos certo. Só que fica meio... À medida que o vento dá, vocês vão ver que a gente tá balançando, né? É flutuante, vai ficar mas... que nem aquela música. E onde o vento me levar, vou abrir meu coração. Você não sabe cantar música. Aí a gente faz só a parte das paquetas de dançar. Eu não sei pra onde vou, onde até não dar em nada. Vamos falar hoje sobre... temperamentos. Esse assunto pode salvar muitas relações da sua vida aí. No caso, o temperamento da Gleice foi de, tipo assim, fazer uma tentativa e falar: não vai dar pra gravar mais nada hoje, chega, não dá, não adianta, tá dando tudo errado hoje pra fazer esse vídeo. E o meu temperamento é: vamos tentar fazer todas as gambiarras possíveis até que tenha sido esgotadas todas as possibilidades. E agora não é que deu certo tudo aqui, né? É, verdade. Mas assim, isso aí explica muita coisa, porque no meu temperamento a gente tem que fazer as coisas com mais planejamento, tudo organizado. O do Isaac é mais fazer as coisas assim... Vamos! No improviso. Inclusive, quando eu fui ex-ator amador... Nós fomos juntos, né? A gente já contou isso aqui em algum vídeo. Eu ganhei o prêmio de melhor improvisador do grupo. Isso, não decorava as falas, improvisava tudo na hora. Mas pra você ver como o temperamento ele é importante, porque às vezes você fica se sentindo assim, tipo hoje, eu poderia dizer assim, poxa, como eu sou nada persistente, ficar triste comigo mesmo, que eu já ia desistir de gravar o vídeo. Mas, como eu sei do meu temperamento, é porque o meu talento não é um improviso. Então, aí é que a gente tem que apreciar todos os outros temperamentos, porque a gente precisa do outro. Tem pessoas que improvisam, pessoas organizadas, que planejam. Então, a gente tem que dar valor. Ó, balançando. Não vai ficar enjoado aí não, tá?
Porém, com essas características boas que tem cada temperamento, também vem as características ruins. Hoje a gente vai dar o pontapé inicial e começar a falar sobre a importância do temperamento. Vocês já devem ter escutado falar sobre Hipócrates, que ele é conhecido como o pai da medicina. O cara realmente foi um gênio. Foi aquele cara que disse que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Isso mesmo. Tá vendo que improviso bom que você gostou? Hipócrates estudou bastante sobre as doenças psiquiátricas e foi ele o primeiro a descrever a teoria sobre os 4 temperamentos. E quais são esses 4 temperamentos que hoje já existem vários estudos, já até tem nomenclaturas diferentes onde você pode usar os temperamentos nas empresas para entender o comportamento dos trabalhadores e saber lidar com o recurso humano. Esses temperamentos são fleumático, sanguíneo, colérico e o melancólico. Hoje a gente vai se ater a falar um pouquinho das características de cada um. Você pode tentar descobrir qual é o seu perfil comportamental. Porém, não é tão simples assim, porque a gente acaba tendo características parecidas dos outros comportamentos. Vocês sabiam que tá rolando um curso de emagrecimento 100% gratuito, sem pegadinha nenhuma, durante 3 meses aqui nesse canal? Todas as quartas-feiras a gente tem um vídeo novo. Se você já perdeu os vídeos que passaram, vai na playlist que vai estar lá, curso de emagrecimento, começa a assistir do primeiro vídeo. O ideal seria fazer um teste para saber qual é o seu comportamento. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, ou podemos trazer um vídeo falando sobre os testes mais confiáveis para fazer e descobrir o seu perfil comportamental. Mas você pode falar, poxa, mas pra quê? Preciso perder dinheiro descobrindo isso? Vocês não sabem o quanto é importante a gente descobrir isso. Inclusive, isso foi importantíssimo dentro do nosso casamento. A gente achava que um fazia ou deixava de fazer alguma coisa por implicância com o outro. Sim. Claro, isso não quer dizer que a gente precise repetir falhas e questões relacionadas a caráter, porque é diferente do perfil comportamental, como a gente já disse agora há pouco. Isso não quer dizer que ele não precisa se esforçar para tentar melhorar para o outro. A gente, na verdade, é um diamante bruto, né, que precisa ir sendo lapidado. Então, assim, a gente vai ter características da nossa própria personalidade que são complicadas e que a gente pode trabalhar em cima para mudar. Algo que acontecia muito com a gente, quando a gente discutia. Eu sou uma pessoa que quando discute eu quero ficar na minha, eu quero ficar quieta. Prefiro que não fale comigo, espera a raiva passar, porque se a gente for falar naquele momento, não vai prestar. Eu vou explodir. E o Isaac já é a pessoa que, tipo, eu fico andando pela casa e ele fica atrás de mim. Engraçado que você deu um tom que eu preciso ficar quietinha na minha, e no meu você tá falando como uma coisa extremamente absurda. Eu estou defendendo o meu ponto de vista. E eu vou defender o meu. Eu preciso resolver o problema pra ficar tranquilo. E enquanto eu não resolvo, eu fico remoendo aquilo ali o dia inteiro. E eu entendi que a Gleice não conseguia resolver. E a gente teve algumas brigas sérias. Brigava, porque eu queria que ele ficasse calado e ele queria ficar falando, porque o perfil dele é comunicador, que seria o sanguíneo. Ele quer resolver tudo na hora, ele quer a Gleice falar. quer resolver as coisas nunca, porque ela vira de costas enquanto você tá falando, ela vai embora e depois ela fica por isso mesmo. Se eu não fosse tentar resolver, ela não resolvia também. Não é nunca, eu quero esperar a raiva passar. Mas, só que a raiva dela às vezes dura 5 dias. Tem essa parte que são os defeitos que tem o perfil comportamental. Sim. Então, assim, a gente, na verdade, tem que saber chegar ao meio termo. A forma dela de tentar ficar quieta, muitas vezes me incomodava, me irritava. Só que é a forma dela, da personalidade dela. E a minha forma de tentar resolver incomodava ela, porque ela achava que eu queria ficar enchendo a paciência dela. Tem que pensar o que é respeitoso, né? Por exemplo, eu cheguei à conclusão, claro que Isaac falando muito no meu ouvido, que eu estava faltando com respeito a ele. Quando ele falava, eu virava de costas, eu trancava a porta na cara dele.
Então, eu percebi que eu estava errada nesse ponto. Então, a gente tenta falar de uma forma mais suave. Eu percebi que não dava pra eu tentar, que era melhor engolir a minha vontade de resolver na hora, porque se eu tentasse resolver na hora, provavelmente eu ia ouvir coisas que eu não gostaria e que os dois provavelmente se arrependeriam depois. Uma forma que a gente usa é dizer assim, vamos dar um tempo? Dar um tempinho para pensar, que aí a raiva vai passar. Nisso eu tô refletindo, porque antes eu refletia assim, eu estou certíssima. Não tem nada neste mundo que faça com que eu ache algum erro no meu posicionamento. Hoje em dia eu já penso assim, peraí, será que eu errei mesmo? Eu sou um pouquinho mais orgulhosa que o Isaac. O que eu posso mudar nisso aqui? É um defeito do meu perfil? É. Mas não quer dizer que porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Eu posso ser lapidada. É como uma pessoa que ela não gosta de falar em público, mas por questões de trabalho, por questões dela ser uma professora, de ser uma palestrante, precisa falar em público, ela vai precisar lapidar aquela área, ela vai precisar desenvolver esse talento de chegar na frente das pessoas e falar em Uma coisa que é público. importante ressaltar é que isso não significa que nós precisamos abrir mão de quem nós somos, mas pelo contrário. Se isso impacta na minha identidade, se eu preciso ficar me tolindo em todos os aspectos para poder agradar o meu parceiro, ou um amigo, ou Sim. um chefe, tem alguma coisa muito errada aí. Mudar toda a minha personalidade para poder me encaixar no lugar. Me adequar, né? E isso aconteceu muito. Eu sou uma pessoa bem organizada. Eu preciso me planejar para as coisas. Nesse trabalho, as coisas mudavam de uma hora para outra, assim, do nada. Você não tinha tempo de se planejar, ou então virava tudo uma bagunça e aquilo ia fervendo meu sangue. Eu não conseguia lidar com aquilo, ao ponto de eu começar a sentir que eu estava adoecendo, ficando com um problema chamado síndrome de burnout, onde você começa a ter um sofrimento devido ao seu trabalho. E isso acontecia porque o trabalho estava sendo completamente incompatível com o meu comportamento. Era exigido de mim que eu me tornasse uma outra pessoa. Eu preciso me tornar outra pessoa. Me tornar outra coisa. E eu não conseguia, né? Então, quando a gente começa a se agredir para agradar os outros, para agradar no trabalho, de repente já é o momento de pensar em mudar. Ou seja, a Gleice, que tinha um perfil de liderança, passou a ter um perfil de submissão total, porque ela não era nem uma liderada, ela era uma submissa. O que as pessoas falavam, ela simplesmente tinha que fazer, acatar. Eu simplesmente me larguei, né? Eu deixei... aqui eu preciso mudar para agradar as pessoas. Então, assim, eu abandonei o meu perfil, mas eu não sabia que isso Abandonou ia sua me identidade, minha na verdade, identidade. não foi nem só o seu perfil Sim. comportamental, né? Exatamente. E chegou ao ponto de quando a gente estava para sair desse local, desse emprego, Olha, viu? O nosso câmera, ele funciona à base do vento, ó. Ele vira pra onde ele quer. como é que é aquele negócio que ficava girando rosa dos ventos, né? Agora ficou tudo torto. Ajeitei. Então, quando a gente foi sair desse trabalho, eu tava conversando com uma colega e falando como é que a Gleice era realmente. Aí ela olhou assim pra mim, hã? A Gleice? Aquela mosca morta? Só que a gente não levou a mal, né? A gente riu. Não, porque eu concordo totalmente. Eu virei uma mosca morta, assim, fazendo só o que os outros mandavam fazer. Chegou ao ponto da Gleice falar que não queria mais trabalhar com a área de enfermagem, que não gostava mais disso, que odiava isso, que é uma profissão que ela sempre amou. Mas na verdade não é que eu não tivesse mais gostando da enfermagem, eu não gostava do local que eu estava trabalhando e do que era exigido para mim. Que era exigido que eu me transformasse em uma outra pessoa e realmente não deu certo. Isso a gente tem que levar para a vida e a gente tem que aprender a se conhecer e a se amar como a gente é. E aí está a importância da gente descobrir o nosso perfil comportamental e entender, olha, eu sou assim porque o meu perfil comportamental é esse e eu tenho esses defeitos e essas qualidades. O que dá para mudar desses defeitos? O que dá para melhorar? A gente tenta melhorar. E das qualidades, o que dá para aperfeiçoar e você se tornar melhor ainda? Eu gostaria de ser aquela pessoa, eu já pensei isso, o Isaac ele é super comunicativo. Eu queria chegar no lugar falando com todo mundo, mas eu não sou assim. E às vezes eu não queria fazer isso. Eu sou a pessoa que eu chego no lugar e eu sou muito discreta, eu falo cumprimento um, cumprimento o outro, mas sempre bem tímida. E eu achava que isso era um defeito. Essa é a minha característica, eu sou assim.
Você já pensou se todo mundo fosse comunicador, como o Isaac? Talvez ninguém nem ia se entender, ia chegar todo mundo falando, todo mundo gritando, falando alto um perto do outro. Não é assim. Não é bem assim, não. E aí, assim, nunca os eventos iam acabar. Tipo, a gente vai pra igreja, o Isaac é o último a sair dentro da igreja, porque ele fica conversando até o final. A gente querendo ir pra casa com fome na hora de almoçar e ele tá lá conversando. E assim, essa é a beleza do perfil dele. Ele é assim, a gente precisa de pessoas assim. A gente vai viajar e aí eu quero perguntar as coisas, eu falo, Isaac, pergunta você. E é legal, assim, e a gente tem que aprender a valorizar o perfil do outro, não querendo ser o outro, mas entendendo que você precisa do outro. Muito legal que uma vez a gente foi pra Buenos Aires e aí eu via o olhar de admiração da Gleice me vendo falando com os outros em espanhol, inglês, e às vezes eu não tava nem falando nada direito, mas... My equipe play very nice. The first time Iraq and the Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Só o fato de falar com eloquência, né? Ela achava, nossa... Caramba! Tá. Mas a gente conseguia chegar nos lugares, né? Sim. Uma outra coisa que é muito Eu aprendi a bonita... falar feliz ano. Feliz ano. Feliz ano! Aí chegava uma pessoa pedindo informação, eu, feliz ano. Embora a gente não tenha que mudar características essenciais do nosso perfil, só ali tentar trabalhar em cima dos defeitos, né? A gente acaba pegando coisas um do outro. Por exemplo, eu acabei me tornando uma pessoa, o perfil da Gleice, que a gente vai falar aqui mais profundamente depois, que é o fleumático, que também é chamado de planejador, é um perfil que gosta de planejar. E eu passei a ser uma pessoa muito mais planejadora. Eu sou a louca das planilhas. E eu me tornei o louco das das planilhas no meu trabalho. E as pessoas, quando querem fazer alguma planilha, elas perguntam pra mim. E eu consigo fazer isso com uma habilidade. Então eu passei a ser melhor nesse ponto. A gente não tem só um perfil comportamental. A gente tem um que é o principal, mas tem os outros acompanhados. O Isaac, por exemplo, ele é comunicador planejador. Eu sou planejadora analista. Só para já deixar claro, para vocês entenderem, a gente vai colocar aqui os 4 perfis. O sanguíneo é o comunicador. O ponto forte dele é a comunicação. O fleumático, ele é o planejador. O ponto forte é o planejamento. O melancólico, ele é o analista, que é aquele cara que gosta de tudo perfeito. O colérico, ele é o executor, é aquele cara que ele vai partir para ação. Se tem algum problema para resolver, ele vai pegar e vai resolver. Para vocês já terem uma ideia. Reforçando, eu sou um comunicador ou sanguíneo. A Gleice é uma planejadora ou fleumática. Só que ela também tem um quê de melancólico, que é analista, e eu tenho um quê de planejador, que é o fleumático. Sim. A Gleice, eu não espero que ela seja uma comunicadora, isso não faz parte do perfil dela. Porém, o fato de fazer vídeos hoje não era natural para ela. Não. E ela precisou desenvolver bastante. No meu primeiro vídeo, eu botei tudo escuro pra ninguém ver minha cara, ninguém ia ver. Um quadradinho no vídeo. canto da tela com a foto E dela. um PowerPoint imenso, né? Pra ninguém me enxergar. O perfil do planejador também tem isso, né? Quando ele vai ensinar alguém, ele é muito educador. Ele gosta de ser como se fosse um professor mesmo, ensinar. Tanto que, assim, a gente é da igreja. Quando eu vou pregar, eu gosto de falar muito, eu acabo fugindo, assim, do PowerPoint que eu estou usando, por exemplo, mas eu fico de olho na hora. Se eu sei que meu tempo está acabando, eu começo a acelerar e pular as coisas, eu consigo ter essa capacidade de improviso e de corte no meio do caminho. A Gleice não. Ela dá um bug nela se ela souber que ela precisa pular alguma coisa do que ela planejou fazer. Então, Como assim? Eu não vou poder apresentar esse slide? deu tanto trabalho de fazer. Não, vou ficar 2 horas aqui, mas eu vou apresentar todos E os se for slides. preciso, ela ultrapassa meia hora além do tempo pra ir até o final do negócio. E com vídeo é a mesma Mas coisa. eu tô tentando melhorar nisso, né? Sim, gente? melhorou bastante. Nesse vídeo a gente queria que você entendesse que existe 4 perfis comportamentais e como pode melhorar os seus relacionamentos conhecendo um pouquinho de cada um. Eu espero que tenhamos estimulado você a procurar saber um pouco mais sobre isso. Saber qual é o seu perfil comportamental, qual dos seus filhos, qual do seu esposo e como você pode lidar melhor com cada perfil. Você vai entender que de repente não precisa viver num campo de batalhas porque você vive em uma casa em que cada pessoa é diferente uma da outra. Na verdade, você só precisa entender que existe a beleza em cada perfil comportamental. Faz com que a vida se torne muito mais leve e é por isso que a gente trouxe esse tema. E esse não é o único vídeo do canal, porque a gente entende que relacionamentos saudáveis
tornam a vida muito mais leve, enquanto que relacionamentos tóxicos acabam com a nossa energia, deixa a gente muito pesado e pode até levar ao adoecimento mental. E no próximo vídeo a gente vai se aprofundar, vai mergulhar de cabeça nesses perfis para você saber quem você é, para você saber quem seu cônjuge é, para você saber as pessoas ao seu redor, que perfil comportamental elas têm, por que elas agem como elas agem. Será que tudo é pessoal? Será que ela faz isso porque ela quer implicar comigo? Nós vamos trazer essas características e você provavelmente vai conseguir identificar as pessoas ao seu redor e conseguir se compreender melhor e se cobrar menos também. Te esperamos aqui no próximo vídeo.